Trabalho, pós-graduação do curso de Análise Comportamental focado em ABA. Esse é um trabalho referente ao PIT, que eu escolhi, uma abordagem de biossegurança, de asepsia e esterilização, um tema abordado no módulo 3. Tive dificuldades em realizar a edição no PowerPoint, então tive que converter para o Word, então algumas coisas eu não consegui tirar, porque eu tive que recortar como imagem. Então vamos lá. O foco é num atendimento especializado para PCDs, na parte de perda auditiva, né, promovendo uma conscientização, uma educação sobre a esterilização, ou seja, o próprio usuário aprende a esterilizar o aparelho e tem vários benefícios e, ao mesmo tempo, nós temos um plano de negócio para atrair esse cliente e oferecer um cardápio de soluções. Então, qual é o problema? Geralmente, o usuário ele não tem uma orientação correta sobre a asepsia e, várias vezes, o aparelho tem que ser enviado para assistência técnica, que acaba sendo muito caro e ou o usuário resolve comprar outro aparelho e fica aquele aparelho perdido, ou nem compra. Então, com uma asepsia correta, além de oferecer uma maior durabilidade do aparelho, ajuda a combater infecções, né? Vou estar passando aqui porque o tempo é curto. Então, qual é a solução? Primeiro, a gente oferece um treinamento gratuito sobre a asepsia correta do aparelho e higienização. E a gente apresenta alguns produtos, né? Alguns produtos que podem agregar nessa asepsia. Então, ele economiza, né? Ele economiza esse valor não tendo que mandar para assistência. O aparelho não fica muito longe do usuário, então isso acaba também minimizando o período, né? Então, por exemplo, se eu mando um aparelho para uma limpeza, né? O aparelho tem muito ruído e eu mando para uma limpeza, eu fico dias sem usar o aparelho. Isso afeta a minha qualidade de vida. Agora, se eu mesmo tenho uma reeducação e faço uma asepsia correta com uma certa recorrência, a chance de eu ter que enviar para uma assistência é muito menor. Então, a gente acaba trazendo autonomia para o usuário e ele acaba não ficando tão dependente de diversas decorrências de assistência. Então, a solução, ele economiza, nós fornecemos o treinamento e eles se sentem mais autônomos. Então, aqui eu vou passar rapidamente porque senão não vai dar tempo. Coloquei algumas diretrizes de como é que a gente vai fidelizar esse cliente. Então, os fundamentos básicos, né? Então, a maioria desses clientes, nós gratuitos, que oferecemos um treinamento gratuito de conscientização e mostrar esses novos aparelhos, nós temos uma taxa de conversão em venda. E aqui tem alguns benefícios. E qual é a questão? O nosso segredo é um treinamento presencial, então ele tem a vivência, ele bota a mão na massa, então nós fazemos presencial e online, damos preferência para o presencial. E ele tem acesso a um cardápio diversificado de produtos e ele compra conforme a necessidade dele. Aqui é a equipe que nós montamos, um focado em inclusão, outro em comunicação, outro na parte financeira. E depois tem os mercados potenciais. Então, cada vez mais está aumentando pessoas com deficiência auditiva, principalmente na descoberta do autismo, né? Então, muitos pacientes estão com BER alterado e é encaminhado para usar o aparelho auditivo, né? Então, a gente percebeu um aumento do público infantil e o mercado tem muitas pessoas que têm problema até severos, porque não utilizaram o aparelho, descobriram tardiamente, né? Então, um grande número de pessoas sem aparelho que descobriram tardiamente. Então, é um mercado que, infelizmente, nessa questão está em crescimento. Nosso principal concorrente é a China, que vende produtos mais em conta, porém, nós temos que pensar na perda auditiva, aquela flutuante. Então, não adianta eu ter um aparelho que ajusta o volume, porque talvez numa perda eu não precisava desse volume alto. Então, eu vou finalizar aqui, porque eu já estou ultrapassando o tempo máximo de 5 minutos. Espero que vocês torçam por mim para eu conseguir ser aprovada nessa pós. Muito obrigada a todos.